Namastê, boa noite. Estamos aqui em mais um domingo, esse domingo especial, um domingo que antecede o Dia das Crianças. E por ser uma data tão valiosa, tão rica, eu resolvi trazer para esse encontro, algo especial nesse sentido de tocar a criança interior que existe dentro de cada um de nós. O que é, de fato, a essência daquilo que significa religiosidade ou espiritualidade. E é por isso que Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que voltarem a ser como crianças. É para aqueles que voltarem a ser como crianças. O como muda toda essa frase. E aqui nós temos que observar o que significa ser essa criança. Quais são as qualidades que essa criança carrega no coração, dentro de si, e que nós temos que resgatar. Esse será o tema, então, do nosso encontro. E eu espero que todos sejam tocados de coração por esses ensinamentos que serão trazidos nesses momentos. Antes de tudo, convido você a guardar esse momento, escolhendo sempre um lugar calmo, tranquilo, onde você possa estar completamente atento, onde você possa absorver tudo aquilo que é pretendido trazer. Porque quanto mais receptivo nós estamos, mais abertos nós estamos, mais esses momentos de satsang, de encontro com a verdade, eles tocam o nosso coração e a nossa alma. É preciso de um momento onde nós voltemos àquele estado de criança, que é o estado de inocência. Observe quando uma criança faz uma pergunta, ela não sabe a resposta. Ela está completamente atenta, completamente aberta a tudo aquilo que for dito. É esse estado que nós devemos cultivar nesse momento. Esse estado de abertura, de inocência, de não julgamento. Esse estado onde nós, por esses momentos, nos libertamos de toda a carga do nosso passado, do nosso conhecido, das nossas crenças. Antes de tudo, convido você a 1 minuto de silêncio, 1 minuto ou mais de silêncio, para que a gente possa fazer uma conexão com a presença do nosso ser. Então, nesse momento, vai fechando os teus olhos. Inspira profundamente e relaxa.
relaxa e descansa agora na sua própria presença. Deixa que toda agitação, todas as inquietações, todo vir a fazer, o vir a chegar, o vir a ser, se desfaçam nesse instante. Permanecendo aqui e agora, atento a esse momento, observando simplesmente a sua respiração, algo tão simples e tão maravilhoso. Volte seu coração para simplesmente observar o ar entrando e saindo. Pois só o coração é que toca a existência e a vida. Deixa teu coração agora testemunhar esse momento, reconhecer a presença desse momento. Deixa teu coração aberto agora para se encantar com esse momento. Com o simples fato de existir. Muito bem, vamos abrindo os nossos olhos. Hoje então, venho falar para vocês a respeito do despertar da criança interior. Há dentro de você uma criança que nunca, absolutamente nunca, morre. Entretanto, por conta da nossa educação, da nossa civilização e de todos os processos de desconexão com o nosso próprio ser, essa criança, para a maioria das pessoas, está adormecida. As pessoas estão tão presas no jogo da sua própria mente, presas às suas próprias preocupações, presas às ambições, presas às disputas e à luta da vida, que acabaram esquecendo aquilo que há de mais sagrado e belo, que é a criança que reside no coração de cada um de nós. A criança interior.
A criança, quando ela nasce nesse mundo, ela está carregando e mostra para o mundo a centelha divina. Ela estava tão próxima de Deus há pouco tempo atrás, poucas horas atrás, poucos dias atrás. Ela ainda está carregando aquele frescor de Deus. Ela ainda está carregando aquele perfume de Deus. Talvez seja por isso que a criança exala aquele perfume tão maravilhoso que toca nosso coração. E toda criança, ela nasce iluminada. E é por esse fato também que quando nós pegamos uma criança, um pequeno no colo, nós nos enchemos de luz, de paz, de amor, de vida. Nós vemos aquele ser tão ingênuo, tão frágil, mas tão entregue. Tente observar. Olhe a qualidade dessa criança e você vai perceber. Ela está totalmente entregue. Ela não sabe de absolutamente nada. Ela não tem nem certeza se aqueles são seus pais verdadeiros. Ela não sabe nem o seu nome. Ela não sabe onde mora. Ela não sabe o que tem. Ela não sabe de absolutamente nada. E também não tem, naquele momento, nenhuma garantia. Ela vem completamente nua. Ela vem completamente desprovida de qualquer forma de autossustento. Ela necessita do outro. Ela necessita do colo, do carinho da mãe. Ela necessita da proteção do pai. E ela está totalmente entregue. Ela está totalmente desprovida de qualquer forma de defesa. Ela está completamente desprovida de qualquer forma de ataque. Ela não julga, ela não condena, ela não compara. Existe. Ela só é. E nesse ser há um frescor, há uma beleza, há uma graça extremamente profunda que faz com que todos sorriam e se encantem. É por isso que todos nós nascemos um Cristo, que todos nós nascemos um Buda. O Buda é a criança, é a inocência daquela criança. É aquele estado de confiança na existência, de confiança total na existência. É o estado de entrega absoluta. Entretanto, a criança não tem consciência de si mesma. Ela não sabe que ela é um Cristo. Ela não sabe que ela é um Buda. Ela não sabe da sua natureza divina. Ela ainda não se conhece. Esse é a primeira fase da instância da nossa vida. É a fase onde nós não sabemos que não sabemos. Eu ainda não sei que eu não sei. Eu sou totalmente
totalmente vazio e puro. É um livro completamente aberto. Não há nada lá. Inevitavelmente, as páginas desse livro vão sendo escritas. Mas, em primeiro lugar, elas não são escritas pela própria criança. Em primeiro lugar, elas começam a ser escritas pelos pais. Os pais lhe dizem: olha, você é fulano, você é Beltrano, você é amado, você é bonito, você tem valor, você é inteligente. A sociedade começa a escrever nessas páginas. Os tios, a família, os avós, os padres. E começa a nascer uma complexibilidade muito grande. Porque agora, aquele simples ser se torna um time de futebol. Agora ele está condicionado a ser alguém que segue uma religião. Agora é dito para ele que isso é o certo, aquilo é o errado, que ele deve fazer isso da sua vida, que ele deve pensar assim, que ele não pode sentir tal coisa. Por exemplo, como dizem aos meninos, né? Você não pode chorar, porque chorar não é coisa de menino, é coisa de menina. Às meninas é dito: olha, você não pode brincar assim como um menino. Você tem que se comportar. Você tem que ser elegante. Né? E pouco a pouco, aquela criança vai sendo destruída. Aquela criança vai adormecendo. Porque antes a vida era tão simples, era só ser. Mas agora existem tantos condicionamentos, tantas regras. Eu não posso mais falar isso, porque pode ofender alguém. Eu não posso mais sentir isso. Eu não posso mais ficar com raiva, porque talvez é pecado. É tanto não posso, é tanto devo. Agora, eu preciso ser alguém. Eu preciso me tornar uma advogada, um médico. Eu preciso me tornar um homem de posse, um empresário, uma pessoa bem-sucedida, um jogador de futebol. Eu tenho que me tornar algo, porque ser eu mesmo já não é mais suficiente. E a criança vai sendo podada. 1001 possibilidades e oportunidades poderiam nascer daquele ser, mas com tantos condicionamentos, com tantas condições para que ele possa um dia ser feliz, ele vai perdendo a sua capacidade de ser feliz. É dito para as crianças: para ser feliz você precisa disso. Mas a criança já é feliz, sem nada. Porque de fato a felicidade não depende de nada. E é por isso que a criança é feliz. Quando a criança nasce, ela não sabe o que é o jogo. Essa é a grande diferença. Um dia eu li um texto de Osho que falava sobre a diferença da brincadeira e do jogo. Eu nunca mais esqueci essas palavras porque tocaram muito meu coração. Um dia, a vida era só uma brincadeira e os orientais,
particularmente os indianos, chamam isso, eles têm uma palavra que é totalmente linda. Ela é um veludo quando a gente fala, quando a gente pronuncia, que é lila, que é a brincadeira de Deus. Lila significa isso, a brincadeira divina. A criança, ela só quer brincar. Ela só quer brincar com a vida. E ela fica totalmente, completamente extasiada com uma borboleta ou com uma flor ou tomando um simples banho num balde. Tudo para ela é motivo de alegria e de felicidade por causa dessa palavra, que não é uma palavra, é um estado de ser. Lila, ela só está aqui para brincar. A criança, ela nasceu para viver a existência. Quando Deus trouxe ela até esse mundo, Deus disse: vai lá e brinque, se divirta, tome banho de chuva, tome banho de mar, tome banho de rio, aproveite esses momentos. Entretanto, o adulto, que deveria aprender com aquela criança, que deveria olhar para aquela criança e perceber que aquela criança é seu mestre. Por quê? Porque se ela veio depois, se ela nasceu depois, ela é mais evoluída que eu. Ela é melhor que eu. A vida nunca caminha para trás, ela sempre caminha para frente. Se ela nasceu depois, ela deve ter algo novo para trazer para essa existência. E nós nunca perguntamos para uma criança o que ela está trazendo para essa existência. Não. Nós simplesmente dizemos: olha, você deve me obedecer. Você deve fazer aquilo que eu lhe digo. Você deve me escutar. E à medida que a criança vai tendo que decidir a sua vida não a partir do seu coração, mas a partir do que os outros pensam ou dizem para ela, ela perde a conexão. E isso aconteceu com cada um de nós. E a grande maioria das pessoas não percebeu ainda isso. E a diferença é que a brincadeira se transformou no jogo. Agora, aquele estado de não violência se tornou violento. Porque no jogo tem que haver o ganhador. E logo, se há o ganhador, tem que haver o perdedor. Não foi assim. Lá na escola, aquele que tirava a nota mais alta era comparado com aquele que tirava a nota mais baixa. Ou, o contrário, né? Que tirava a nota mais baixa, sendo comparado com quem tirava a nota mais alta. Aquele que tinha mais dinheiro, mais posse, o que era mais pobre, o que era mais bonito, o que era mais feio. As pessoas começaram a ser comparadas. Olha, você não pode ser assim, você deve ser igual à tua prima, à tua mãe, à tua tia. E a brincadeira começou a se transformar num jogo. Um jogo onde eu preciso ser melhor para provar que eu sou bom. Porque não é mais satisfatório ser eu. Já não basta mais. E todo mundo está buscando voltar àquele estado. O estado onde é bom ser eu, sem nada. Como eu vim para esse mundo? Nu, mas era suficiente. Entretanto, depois de um tempo,
eu não era mais amado. Eu falando em termos da criança, eu não era mais amado como eu era. Agora, para mim ser amado, eu precisava tirar notas altas. Porque se eu não tirava notas altas, o que acontecia? Eu era castigado, né? Não é isso que acontece com a criança? Foi isso que aconteceu com cada um de nós. Se eu não fazia a vontade do pai e da mãe, castigo. E onde estava o amor? Foi embora. E é por esse fato que muitas pessoas sofrem dessa síndrome de perfeccionismo. Elas têm medo de errar, têm medo de vacilar, porque têm medo que as pessoas não a amem. Porque está no condicionamento. Quando eu erro, eu já não sou mais amado. Aí aquela criança que não cumpre as ordens do pai tem que ficar de castigo. E aquela criança que se rebela é a ovelha negra. Então, ela vai perdendo a conexão consigo mesma. E esse é o segundo estágio. O estágio onde nós começamos a ter conhecimento, o conhecimento que vem do mundo. O mundo nos dá conhecimento de quem eu sou, de quem eu tenho que ser, de quem eu penso ser, do que eu penso ser certo, do que eu penso ser errado. Esse conhecimento religioso, de inferno, de céu, esse conhecimento social, de como eu tenho que me vestir, me comportar. E aí nasce o estágio que é o estágio eu não sei, mas eu penso que sei. Osho diz que o primeiro estágio é o da tolice simples, é o da criança. Eu não sei e não sei que eu não sei. O segundo estágio é eu não sei, mas penso que sei. E esse estágio é o estágio da hipocrisia. E é o estágio que a humanidade vive. Todas as pessoas pensam que sabem alguma coisa. Todas as pessoas estão tão presas ao que pensam sobre si mesmos, a sua própria persona, né? A sua própria personalidade. Elas nunca vão além disso. Elas nunca se perguntam, mas quem eu sou de verdade? Elas nunca se perguntam porque essa descoberta é a descoberta que simplesmente rompe com a mentira e com o falso. E há tanto medo, porque toda a nossa vida é construída a partir do falso. É tanto medo de romper com o falso, que as pessoas preferem viver nessa vida hipócrita e medíocre, essa vida onde se finge ser feliz, essa vida de sofrimento, do que encontrar sua verdadeira realização. Normalmente, todos somos chamados a esse processo de resgatar aquela criança, mas agora com consciência de quem eu sou. Que é normalmente a fase da nossa vida que nós começamos a nos perguntar, né? O que eu estou fazendo aqui? Quem eu sou? Mas como? Nós não fomos ensinados a buscar as respostas dentro do nosso coração? As pessoas normalmente começam, porque essa é uma fase muito delicada, é uma fase de transição, é uma fase onde existe aquele chamado,
aquela crise de identidade. Eu não sei mais quem eu sou. As pessoas pensam que tem algum problema. As pessoas começam a pensar que estão com algum problema. E aí elas tentam buscar a solução desse problema nas religiões, nos psicólogos. E a psicologia, e a medicina, e as religiões trouxeram muitas explicações para tudo isso. Transformaram aquilo que é existencial, muitas vezes, numa síndrome, a qual agora precisa ser medicada a pessoa. A pessoa, em algum momento, vai ser chamada a se descobrir. E se ela negar isso, ela vai precisar de outra vida, então. E outra vida, e outra vida, e outra vida. Até que ela dê o terceiro passo. Que é sair da hipocrisia, da mediocridade, da mentira, né? Dessa vida do ego, dessa vida baseada em quem eu penso ser. E lembro, quem você pensa ser não é você. Quem você pensa ser é a resposta do que os outros disseram para você. Não é você. Porque você não é um pensamento. Você não é uma ideia. Você é muito mais do que isso. Mas para descobrir isso, e aí a gente entende o que Jesus diz: o reino dos céus é para aqueles que voltarem a ser como crianças. Voltarem a ser como crianças. Resgatarem o espírito da criança, que é: eu não sei. E eu sei agora que eu não sei de nada. Um dia perguntaram a Platão, maior dos filósofos, né? Platão, qual é o segredo? Conte-nos o segredo. E ele disse assim: só há um único segredo. Eu sei que eu não sei de absolutamente nada. Esse é o estágio da consciência do ser, da consciência da inocência. Agora, a pessoa voltou a ser como uma criança. Porque ela não está mais presa na sua mente. Ele sabe que isso aqui é só o passado, é só o que o mundo trouxe. Ele sabe que se ele ficar preso aqui no conhecimento, ele não acessa o reino do coração. Ele sabe que para acessar o reino do coração, ele precisa ir além. E além de todo esse jogo da mente, do pensamento. E nós só acessamos o reino do coração a partir da porta do não saber. Talvez hoje você não saiba quem você é. Mas não é pensando nisso que você vai encontrar respostas. A única resposta está dentro de você, no silêncio do teu ser. Mas é preciso muita humildade para reconhecer que você não conhece a si mesmo. Que você ainda não sabe quem você é. Que o que você tem são só pensamentos, ideias a seu respeito. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas me diga, sem nenhuma crença de quem você é, sem nenhuma ideia, sem nenhum pensamento e sem nenhuma palavra que possa lhe dizer, pela qual você possa dizer quem você é. Quem você é? Só o silêncio pode lhe dizer. Eu não posso. E nem Buda pode, e nem Cristo pode. Só o seu coração guarda, carrega a sua verdadeira
identidade. Em algum momento da sua jornada você vai estar tão farto, tão cansado de escutar das outras pessoas quem você é, o que você deve ser, o caminho que você deve seguir. Você vai estar tão farto desse jogo de hipocrisia, porque as pessoas que dizem quem você é não são o que elas dizem que você deve ser. Nem elas são. E é aí que nasce a esquizofrenia. Porque os pais ensinam coisas para crianças que eles não fazem. E a criança começa a ficar confusa. Eles dizem para perdoar, mas eles não perdoam. Eles ensinam a ser bons, mas eles não são bons. Eles ensinam a ter paciência, dizem para ter paciência, mas eles não têm. E para ensinar uma criança, é preciso exemplo e não palavras. E é por isso que eu digo, muitas vezes, que as pessoas perguntam como eu posso ensinar o meu filho a ser feliz. E eu respondo uma coisa. Porque para mim é a única coisa pela qual eu entendi que eu posso ensinar a minha filha a ser feliz. Que é sendo feliz. Porque se a minha filha não vê que eu sou feliz, como ela vai saber que a felicidade existe? A partir das minhas palavras? É claro que não. É absolutamente óbvio que não. Porque se ela não entende que eu sou feliz olhando para mim, nos meus próprios olhos, ela nunca vai saber a partir das minhas palavras. Porque as palavras enganam. Olha quantos pensamentos se passam na sua mente, te enganando dia após dia, falando de coisas que vão acontecer e que nunca acontecem. Aliás, a grande maioria dos pensamentos não servem para absolutamente nada. São só ilusões. Não é mesmo? Mas a criança lá dentro, a qualidade da criança não é pensar. A criança não é racional. Olha para uma criança, ela não é racional. A criança, ela é intuitiva. Essa é a natureza. A natureza da criança é que ela está aberta e ela sente. Então é verdade que muitas crianças adoecem, não porque estão com alguma doença, mas porque sentem tão profundamente a dor da sua mãe, quando a sua mãe está triste, infeliz, que elas acabam adoecendo. Ou seu pai. A qualidade da criança é que ela está com o coração totalmente aberto para sentir. Então é verdade também que quando uma pessoa ela sente que a pessoa não é boa, que ela não é inocente, ela não gosta. Ela dá um passo para trás e os pais dizem: olha, você tem que gostar de todo mundo. Você tem que gostar do fulano. Mas como? Se o coração dela não diz para ela, se ela não sente. E essa é a ruptura que aconteceu dentro de cada um de nós. Nós fomos corrompidos a deixar de sentir. Nós fomos corrompidos e a corrupção, ela não está lá fora. Ela está aqui dentro. Nós fomos ensinados a corromper os nossos sentimentos. E começamos a mentir. A mentir que estamos felizes. A mentir que gostamos. Para quê? Para sermos civilizados.
para nos encaixarmos dentro dessa sociedade. E que tipo de sociedade nós temos? Uma sociedade onde milhões e milhões e milhões de pessoas estão tomando droga porque não conseguem conviver com simples sentimentos. Onde milhões e milhões e milhões de pessoas têm que todos os dias se entorpecer porque não conseguem lidar com seus sentimentos. Onde a cada momento existe um assassinato ou as pessoas estão tirando sua própria vida. Que tipo de sociedade é essa? É uma sociedade doente. E nós ainda queremos encaixar nossos filhos dentro de uma sociedade doente? A criança vem pura para esse mundo. Ela nasce totalmente pura. E todo o nosso trabalho nessa vida é resguardar essa pureza. Vai haver um dia, e eu confio e acredito, que vai haver o dia onde nós vamos aprender a resguardar a pureza de uma criança. Não deixá-la se contaminar com a visão de que o mundo é triste, sombrio e negativo. E de que a vida não é boa. Porque sempre que alguém começa a acreditar que a vida não é boa, ela começa a criar um escudo contra a vida. Ela se fecha. Porque quem sabe, a vida pode lhe ferir. A vida pode lhe tirar as coisas. E Deus, que era aquele ser onde a criança estava no colo dele, trazendo todo aquele amor, agora se torna seu inimigo. E com todas as pessoas pelas quais passam por essa ruptura, em algum momento, em algum instante da sua vida, elas começam a ser chamadas de volta para casa. É aquela passagem do filho pródigo, que ele sai de casa, levando do reino, né? Todas as riquezas do pai. O que são as riquezas do pai? O amor do pai. Mas ele precisa ir embora, ele quer viver o mundo, ele quer conhecer coisas. E ele chega num momento de miséria, e aí ele pensa, eu tenho que voltar para casa. Normalmente, essa fase começa com 28 anos. Que é quando as pessoas começam a se perguntar, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Que vida é essa? Mas para que você possa se conhecer, para que você possa descobrir quem você é preciso que você aprenda a voltar a ser como uma criança. Porque para o autoconhecimento acontecer, você precisa da pureza. A pureza do não julgamento. Todas as vezes que você olha para dentro de si e começa a se analisar e se culpar por ser aquilo que você se tornou, por sentir aquilo que você sente, por pensar aquilo que você pensa, você está de novo no jogo. E os olhos da criança, eles não veem seus pais e o julgam e o condenam. Eles veem os pais com amor. Para que você possa ingressar numa caminhada espiritual, que é uma caminhada de autoconhecimento, você precisa voltar a ser como uma criança. Não há outro caminho. E esse caminho é o caminho da inocência. É o caminho onde você vai percebendo a sua impecabilidade, porque Deus não pode ter criado nada, absolutamente nada, cheio de pecado, cheio de erro e de falha. Você não tem nada, nenhuma falha dentro de você, a não ser que você acredite nisso. Mas lembre, essa crença não é sua, porque você não nasceu com ela. Essa crença foi lhe dada por alguém. Alguém disse para você. E alguém fez com que você acreditasse
que você não é perfeito como você é. Que você precisa ser algo mais. E só tem um caminho. O caminho que ninguém faz. O caminho é pedir ao Criador. Porque só Ele te conhece perfeitamente. Mais ninguém. Nem os seus pais, nem os seus melhores amigos, e nem o seu marido, ninguém sabe quem você é. Só Deus sabe. Só o amor te conhece. E se você não escutar o que o amor tem para lhe dizer dentro de você, me perdoe, mas você vai viver perpetuamente uma miséria de si mesmo. Porque você vai ser refém de todos esses pensamentos, de todo esse ego. Você vai ser refém da culpa, você vai ser refém do medo, você vai ser refém da ignorância. Mas o que você tem a perder? O que você tem a perder a pedir a Deus que te mostre quem você é? Não seria essa a maior realização que pode acontecer para qualquer pessoa? Mas para isso você vai precisar ficar em silêncio. Porque uma criança, quando escuta, ela está em silêncio. Essa é a qualidade dela. A oração, ela pode te preparar para a meditação. Mas chega um ponto da sua vida onde você está pronto a deixar de falar. Você está maduro para escutar. Essa é a maturidade inocente. É quando você volta a se tornar como uma criança. Eu não sei de nada. E eu tenho ciência que eu não sei de nada. Então eu fico quieto e escuto. E no escutar a voz que existe dentro do teu coração, você vai reconhecer novamente quem você é. Você vai lembrar novamente de si mesmo. E é o que Buda diz. Você deve lembrar quem você é. Porque isso é iluminação. E quando você lembrar quem você é, você ficará maravilhado com isso. O seu coração vai transbordar de alegria e de gratidão. E é por isso que se diz que a iluminação é uma grande gargalhada. Porque você vê que todo falso era uma mentira. Tudo aquilo que você acreditou era uma farsa. Não era você. Então, o seu coração se enche de alegria e de felicidade. E você volta a cantar junto com os pássaros. Você volta a sorrir com as flores. Você volta a ver a beleza das folhas. Você volta a ser tocado pelos ventos. Você está aberto novamente para a existência. Mas agora há uma nova qualidade. A consciência. Agora, você não é mais ingênuo como aquela criança. Ela não sabia quem ela era. Agora você sabe. Você sabe. E você renasce. E esse é o sentido de renascer. Esse é o sentido de renascimento. Talvez você tenha carregado até hoje uma cruz nas suas costas. A cruz, e não há maior cruz. Não há maior cruz do que ter que provar para os outros alguma coisa. Do que ser refém do que os outros pensam de você. Não há maior cruz do que ser escravo do que os outros lhe dizem que você é. Não há maior cruz do que você não se conhecer. E é por isso que sua alma chora. É por isso que existe essa falta, esse senso de vazio, de que alguma coisa não está completa dentro de ti.
porque está faltando a si mesmo. Está faltando o sorriso daquela criança. Está faltando aquela vida simples. Os adultos começaram a ensinar a criança que a vida é muito complexa, cheia de problema, cheia de dificuldade. Você pode ficar pobre, você pode ser abandonado. Tudo ficou muito, extremamente complexo. Tudo muito difícil. Você pode rodar na escola, você pode não passar no vestibular. O seu chefe pode lhe demitir. A vida começou a ser muito complexa. Um copo cair no chão, quebrar. Uma coisa tão simples. Se tornou um peso. O pneu do carro que fura. O tempo que está para chover. Agora já é um problema. Não há mais o brilho dos olhos. Volte a ser criança. E o passo que eu quero dar para você é: volte a ser simples. Porque, gente, a vida é muito simples. A vida é a coisa mais simples que existe. Acordar é simples. Tomar café é simples. Tomar um banho é simples. Cozinhar é simples. Se alimentar é simples. Caminhar é simples. Respirar é simples. Tudo é simplicidade. Mas se você pensa que você tem que ser extraordinário, melhor, mais rico, isso só prova uma coisa: que você não entendeu o que é a vida. Que você não entendeu o que significa viver. E que você perdeu a conexão com a criança, com a simplicidade. Volta a ser simples. Volta a ver a vida com os olhos da criança, onde cada dia é um dia novo, onde cada dia é um dia especial. Volte a viver a vida onde você não carrega o peso e o fardo do passado nas suas costas. Volta a viver a vida com aquele frescor, aquela inocência. Volta a viver a vida onde você não cria mais problemas para si mesmo. Faça isso por você, porque ninguém mais vai fazer. Não vai chegar um anjo e vai fazer isso pela sua vida, porque é uma coisa tão simples e você pode fazer. Viva de forma leve. Tira toda essa mochila dos teus ombros. Relaxa. E você vai ver que vai nascer um sorriso de dentro de você. Da própria leveza nasce o sorriso. Nasce uma gargalhada. E tudo começa a ser bonito. Tudo volta a ser belo. Tudo volta a ser perfeito. Um dia Buda estava olhando uma nuvem passar no céu e ele disse: isso é perfeito. Esse é o olhar da criança. Ela se apaixona pelas nuvens, ela se apaixona pela vida. Ela é apaixonada pela vida. Porque a vida é simples. Volta a ser simples. E é por isso que Jesus diz que o reino dos céus é para aqueles que são simples de coração. O segredo é muito fácil. Gente, não é complexo. A coisa, o caminho da realização não é complexo. Deus não quer que as coisas sejam complexas. Deus não fez nada complexo.
o dia, a noite, o respirar, tudo é muito simples. Volte para essa simplicidade e você vai despertar aquela criança que existe dentro de você. Esse é o caminho. E eu vou rezar para que isso aconteça. Porque se o mundo tiver mais pessoas relaxadas, tiver mais pessoas livres, leves, se o mundo estiver mais cheio de pessoas que voltaram a ser comuns, não vai mais haver guerras, não vai mais haver violência, não vai mais haver sofrimento. E se nós pudermos respeitar as crianças, se nós pudermos guardar e ajudar uma criança a guardar aquilo que ela é, que ela traz aqui dentro, e sempre ensinar ela a olhar para dentro e buscar seguir o que ela está sentindo, nós estaremos fazendo a maior das maiores das tarefas que já foram feitas nesse mundo durante esses milhares de anos. As pessoas pensam muitas vezes em fazer coisas extraordinárias. Faça uma coisa que é muito simples. Ensine uma criança a escutar seu coração. E você estará fazendo a maior das maiores obras já feitas nesse mundo. Porque toda criança que perdeu o contato com o seu coração começou a se tornar violenta. Aí o homem vai para a guerra porque está cheio de ódio na sua cabeça. Espero que essas palavras tenham feito sentido, que elas possam ser luz para a sua vida. Que realmente esse momento possa ter sido um momento de satsang, encontro com a verdade. Que você possa tirar alguns momentos do seu dia para olhar para dentro, para se curvar para a criança que existe dentro de você. Que você possa começar a viver novamente como uma criança. Agradeço a todos pela presença aqui nesse encontro. Esse vídeo estará salvo no YouTube, ficará salvo também nos nossos canais do Instagram, do Facebook. Eu peço que, se você foi tocado, compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar o nosso trabalho e possam despertar para a sua essência espiritual, que é o objetivo desses encontros. Que todos possam amanhã fazer do Dia das Crianças o Dia dos Pequenos, mas um dia da gente de novo, da gente voltar a ser criança. Brincar, sorrir, festejar. Brincar com os pequenos, porque quando a gente brinca com os pequenos, a gente está tocando a nossa alma de criança de novo. E o nosso ego evapora. A gente volta a sorrir de novo, a gente volta a ver que a vida não depende de dinheiro, não depende das coisas para ser feliz. Que a graça esteja com cada um de vocês. Namastê.